Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando desse projeto que engloba o nosso aspecto cultural a nível de território, a nível de Santa Maria da Vitória. Quando se fala em cultura, lembramos do nosso patrimônio histórico-cultural, material e imaterial, e lembramos sobretudo dos nossos artistas, dos nossos ativistas culturais. E quando se fala em cultura, são tantas linguagens: dança, música, teatro, a tão falada artes cênicas, a arte do ator encenar, a literatura. E quando se fala em literatura, lembramos do nosso grande mestre Osório Alves de Castro. Falando de cultura, falando de educação, e existem diversos gêneros textuais, diversos tipos textuais. O cordel, a poesia, o poema, o monólogo. Será que a poesia é a mesma coisa do poema ou há uma certa diferença nesses gêneros textuais? Estamos aqui para dialogar um pouquinho sobre isso, sobre o significado, sobre um pouco desse conceito e repassar para vocês também de uma forma lúdica, de uma forma divertida, um pouquinho sobre cada tipo de texto dessa forma. Quando se fala em poema, logo se tem ideia, logo se tem em mente a questão do trabalhar com versos, do trabalhar com rimas, para satisfazer, para entreter o público ou a própria pessoa que está recitando aquele determinado poema. Quando se fala em poesia, obviamente, está falando em algo mais além. Por isso tem aquela famosa frase: tudo termina em poesia, tudo se torna uma poesia. É como se a poesia transcendesse aquilo que está ao nosso alcance, fosse além do próprio poema. Ou seja, todo poema, antes de ser poema, tem uma poesia intrínseca. Agora, nem toda poesia é tipicamente um poema. Monólogo, quando se fala em monólogo. Glauber apresenta em um monólogo. Eu vou ao teatro hoje para ver o ator apresentar um monólogo. Lembrando que mono significa um. Ou seja, um ator é um personagem vivendo algo em cena, narrando um texto, vivendo aquele determinado personagem, uma determinada época, em um determinado espaço. E aí já remetemos à questão do teatro, à questão da dramaturgia. Quando se fala em literatura de cordel, devemos um pouco remeter um pouquinho a essa ideia passada. E quando se fala em passado, remetemos à nossa cultura de resgatar, como está ligado ao nosso projeto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a essa questão da identidade. Trazer à tona elementos que se perderam ao decorrer do tempo. Por que não se vê mais lapinhas? Por que não se vê mais festivais de lapinhas? Por que grupos de reizado se perdeu ao decorrer do tempo? Por que textos explícitos de uma época passada se perdeu? Hoje a tecnologia está aí, digamos, roubando a cena. E não é diferente com a literatura de cordel. Antigamente era muito utilizada a linguagem, a palavra escambo, que significa troca. E aqueles textos, ou melhor dizendo, aqueles folhetos de cordel, ao ser realizado, ao ser feito, e quando se fala em cordel lembramos de Patativa do Assaré, entre tantos outros, e atualmente temos aí o grande cordelista que é Braulio Bessa, e sempre apresenta a sexta-feira com seus maravilhosos cordéis. Mas o cordel, além desse fator histórico, tem uma coisa muito importante que é a questão do riso, do provocado riso, o riso natural, com versos, com a linguagem um pouco rebuscada, a depender do que se trata o cordel, seja sobre mulher, seja sobre sogra, seja sobre política, seja sobre a natureza. A vertente, o campo de atuação, ele é enorme. E a linguagem de cordel está presente sim no nosso dia a dia. Cabe a nós, enquanto educadores, enquanto cidadãos críticos conscientes, tentar resgatar aos poucos essa memória, essa vivência, essa identidade. E é para isso que estamos aqui enquanto Secretaria Municipal de Educação e vocês também ativistas culturais, professores, alunos, pais, comunidade em geral. Resgatar aquilo que é bom, resgatar aquilo que motiva, resgatar aquilo que influencia para o bem. Esse é o nosso papel enquanto cidadãos críticos e também conscientes. Quando se fala em cordel, quando se fala também em poema,
nós lembramos um pouco da linguagem, né? A tão falada linguagem que influencia no nosso dia a dia a depender da ocasião. E sempre nas minhas apresentações eu comento sobre um texto que é do poeta Zé da Luz. Porque o preconceito é algo tão visto no nosso dia a dia e o mesmo sofreu por isso. Porque falavam para ele que ele não podia escrever sobre amor. Porque para escrever sobre amor tinha que ter um português correto, não podia cometer erros, não podia ter uma variedade linguística, uma linguagem um pouco rebuscada. E Zé da Luz compreendeu isso e decidiu modificar, decidiu inovar. Ele fez um texto chamado de Ai-se Cesse, que ele começa assim: se um dia nós se ficasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós subisse, posem a porta do céu São Pedro não abrisse, e fosse dizer qualquer tolice, e se eu me arreminasse, e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez nós dois ficasse, talvez nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e a virgem toda fugisse. Quando se fala também em sertão, como o texto visto anteriormente, tem diversas histórias do nosso sertão, tem diversos causos, né, que acontecem, sobretudo no nosso interior. E um texto muito famoso também, um monólogo, que é de Gessier Quirino, que ele se chama Conversa de Manicure. Ele fala um pouquinho de como é o dia a dia em um salão de beleza de manicure. As manicures que estão nos assistindo vai afirmar se é correto, se é dessa forma realmente, ou se não. Ou se por conta da linguagem estamos exagerando um pouquinho. E ele começa mais ou menos assim: nesse sertão de miséria, de fome e de solidão, uma tal de manicure, ou pintadeira de mão, com seu trabalho postiço deu o maior rebuliço na matuta do sertão. Esse salão de beleza encarcou com liberdade o botão da safadeza junto com o da vaidade. Mulher de cabelo bom saiu feito periquispim. Mulher de cabelo bom saiu com cabelo rim. Vi nega de capacete com os dedos dentro do moio. Vi pintamento de beiço, de cabelo até de olho. Guarimbação de bochecha para limpar a cara de jaca. Aparamento de unha, tiramento de nhaca. Vi tapador de buraco, disfarçador de ressaca. Vaqueiro fazendo unha foi minha grande surpresa. Sentou-se no meio das fêmeas, deixou de lado a macheza. Viúva do mesmo dia, se alegrou do tristeza e para fugir do emperro, logo depois do enterro, foi pro salão de beleza. A fama da manicure desceu pro sertão afora. Matuta que conhecia, só brilhantina gostora, pintou-se que nem palhaço e pra quem era um bagaço, até que teve a minha hora. A fama da manicure lucrava sem garantia. O salão era pequeno por conta da freguesia, mas quando o trabalho começava, a freguesia escutava e a manicure dizia: Jerome de Zelotero, aquilo é quer ser safado, além de falso e checheiro, é mentiroso e tarado, e pelo que me disseram, sendo filho de Zelotero, tem tudo pra ser viado. Glória de Ataíde, tão miserável que era, hoje depois de parida, virou uma besta fera. Também a peste do marido é feio, mago, comprido, que nem a rosa pantera. O finado Rubinardo, que Deus tapa suas oiças, almoçava nas panelas, pra modo não sujar louça. Ah, sujeitinho miserável, fuxiqueiro, imprestável, com ele não há quem toiça. O seu mané hortaliço, todo metido a ricão, passou a vida porpando pra modo comprar uma mansão. Hoje, velho, cheio do dinheiro, tem uma casa com 10 banheiros e o peste mija no chão. Aquela ali varredeira, minha filha, olha, só vive de fuxicar, dá conta da vida alheia de tudo quanto é lugar. Em casa, falta comida, tem 3 pintos entupidos e 3 redes para costurar. Minha comadre Norina, já que os freguês foram embora, já que nós estamos sozinhas, eu vou contar um segredo e sei que vós não adivinha. Esse mármore aqui de fêmea, que vai saindo agora. Pra mim é tudo feia, veaca e caipora. De todas as mulheres presentes, as únicas mulheres decentes só era eu e a senhora. Eu queria deixar um recado muito importante para vocês, estudantes. Mês de agosto, mês do estudante. E muitos estudantes que estão nos assistindo têm receio de ir para a escola, momento de pandemia, não quer estudar, está desmotivado. De fato, como vocês falam,
está vacilando na escola. E por conta desse vacilar, é que eu digo para vocês que para ser alguém na vida você tem que estudar. Eu sei que é difícil, mas você tem que tentar. Força de vontade, você tem que lutar. Agora eu vou dizer o que você vai enfrentar. Leitura, texto e verbo, tudo de uma vez, só para começar 2 aulas de português. Eu gosto de português, mas não sou pessoa fanática. Pior que português é quando entra matemática. Números e números é isso todo dia. Acabou a aula e já vem de geografia. Falar do território, do que você não viu, da cidade, dos estados e da área do Brasil. Latitude e longitude é geografia. Acabou a aula e já vem biologia, falar sobre mim, falar sobre você. Estuda o corpo humano e qualquer bicho que viver. Eu estou meio perdido, refresca minha memória. Estou falando de Cabral, já entrou história. Conquistas, derrotas, independência. Física é meu fraco, minha penitência. Tempo, espaço e velocidade. Educação física é que eu gosto de verdade. Futebol, vôlei, qualquer um me deixa forte. A aula é de química, mas eu prefiro a de esporte. Prótons e elétrons são mais fortes do que vodka. Coisa pra caramba da tabela periódica. Inglês, francês. Qual é seu plano? Se não estudar, você vai perder de ano. Só no 3º ano que eu tenho sociologia, mas desde a 5ª série que eu tenho filosofia, você vai conseguir. Eu sei que você pode. Se não estudar, parceiro, isso não pode. Você chega num colégio particular, tá tudo bonitinho, tem professor na sala. Colégio público, tudo detonado, sem professor. Mas sabe por que isso? Eu vou citar o nome de aqui um fulano que anda dando mole, que anda vacilando. Colégio público não importa o que faça. Só porque é público você pensa que é de graça? Risca a parede, risca o banheiro, tirar da pichador, suja o colégio inteiro. Aí, seu vacilão, tem gente te filmando a atitude de otário, ninguém tá concordando. Você acha que tá pouco? Acha que é besteira? Quebra o banheiro, quebra as cadeiras e quando bate o sol e faz aquele calor, ele dá um jeito de quebrar o ventilador. Eu vou te falar o estado daquela porta. Por dentro ela não tranca, por fora já tá torta. Até quem ganha mal, você desrespeitou. Tem professor que é chato, mas ainda é professor. Quer se arrepender? Se arrependa mesmo. Quem paga essa conta não é o governo. Tudo aqui é pago, nada é de graça. Suor de muita gente não pode virar fumaça. Eu já falei demais, vou me retirar. Aí, seu vacilão, tá na hora de parar. Um bom governo que visa uma educação de qualidade propícia para nossos educandos, para os pais também se sentirem satisfeitos com a educação de seus filhos, é interessante priorizar a educação. E é em meio a esse cenário de livros, repleto de livros que remetam a uma frase. Não pedimos ao povo que creia, mas pedimos ao povo que leia. E um novo dia nasce, na esperança de que todos possam atingir boas vitórias no fim das batalhas. A Catedral de um Novo Dia tem a esperança de sintonizar um futuro para todos. O vento sopra, porque o destino da natureza é sinônimo de obra espiritual. Tudo passará, mas nossos dias marcarão histórias de que tudo o que sabemos hoje, aprendemos com paciência em cada dia que existiu. Haja dia, haja noite, no inverno, no verão, a melodia de um tempo triste e as palavras de um coração. Geração vai, geração vem, mas a terra continua firme. Sabemos que temos tempo para tudo. Tempo de cair e de levantar. Quero estar com a memória de que o amanhã terá os dias mais importantes de toda a existência. É agradável agradecer a Deus pelos dias que passaram, pois através desses dias adquirimos muitas experiências. É uma característica individual. Muitos se destroem, mas muitos compreendem que o novo dia é feito para amar. Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória. Governo a serviço do povo.